Gálatas 4, verso 1 até o versículo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Verso 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Até aqui, até o versículo 4, Gálatas 4, de 1 a 4, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa e bendita palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, em março de 66, e já se vão alguns anos, já próximo dos 60 anos, quando a banda inglesa The Beatles, ela estava no seu ápice, no seu apogeu, um dos seus integrantes, na verdade, o principal, o mais conhecido, vamos assim dizer, dos seus integrantes, disse uma frase extremamente interessante e que, de certa forma, ela serve para a gente introduzir a nossa aula na manhã de hoje. A frase está aí, o seu autor foi John Lennon, e assim ele disse em relação a Cristo, em relação ao cristianismo. Abro aspas aqui para John Lennon. Ele disse: o cristianismo acabará. O cristianismo acabará. Ele desaparecerá. Eu não preciso argumentar sobre isso. Eu tenho certeza que o tempo provará que é verdade. Lá, em março de 66, ele disse: nós somos mais populares que Jesus Cristo agora. E aí, quando você considera o teor dessa frase, que depois ele até tentou retratar, mas não teve jeito. Quando você compara essa questão desses anos que se passaram, quase 60 anos, qual é a conclusão a que nós chegamos? Qual é a conclusão a que nós chegamos? Que John Lennon, ele estava errado, extremamente, ou no dizer popular, ele estava redondamente enganado. Por quê? Após todo esse período, quase seis décadas, a gente prova que o cristianismo ele não desapareceu. A religião cristã, os ensinos que nos foram deixados por Jesus Cristo, eles continuam sendo relevantes, tão relevantes quando eles eram, quando John Lennon falou essas palavras. A história da humanidade, ela é dividida antes e depois de Jesus Cristo. E esse fato, ele permanece após todos esses anos. O cristianismo é uma religião que tem aproximadamente 2 bilhões de pessoas. É 1/3 da população mundial. E aí, diante daquilo que John Lennon falou, a conclusão que nós chegamos é que ele estava, de fato, redondamente enganado. A grande verdade, meus irmãos, a grande verdade, minhas irmãs, é que ninguém na história da humanidade é mais popular do que Jesus Cristo. Ninguém na história da humanidade é mais popular do que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Na verdade, a gente pode até aprofundar ainda mais a nossa ideia, o nosso pensamento e a nossa argumentação e afirmar que ao longo de toda a história da humanidade não teve ninguém tão importante quanto o Senhor Jesus Cristo. Ele foi a pessoa mais importante, ele é a pessoa mais relevante que já existiu aqui nesse mundo, que já pisou aqui nessa terra. De certa forma, esse é o objetivo da nossa aula hoje pela manhã. Fazer essa comprovação, a partir de alguns fatos históricos, fazer essa comprovação através de algumas argumentações bíblicas, para que assim essa verdade ela possa calar profundamente ao nosso coração. Que verdade? Jesus Cristo é a personalidade mais importante que já existiu, que existe e que existirá neste mundo. Então, esse é um fato.
por mais que as pessoas possam discordar, por mais que as pessoas possam falar coisas absurdas, por mais que as pessoas possam tratar com indiferença a religião cristã e o próprio Cristo, esse fato, essa verdade é inexorável, inexorável. Ninguém vai poder mudar, ninguém vai poder alterar. Então, na manhã de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vai tratar um pouco disso, ou seja, a importância da pessoa de Jesus Cristo. E como é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar pelo menos 3 pontos na nossa aula, 3 pontos na nossa lição. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos o cenário no qual Cristo veio a este mundo, que a partir daí você já fecha a sua ideia, a partir daí você já entende que de fato ele é uma pessoa importante. Mas não só isso, não considerar apenas o cenário em que veio o Senhor Jesus Cristo, mas também atentar para alguns aspectos que estão diretamente relacionados à sua vinda a este mundo. E não só isso, também mostrar a razão pela qual a necessidade de Cristo ter vindo a este mundo. Então, vamos assim dizer, os 3 pontos, as 3 divisões que a gente vai considerar ao longo da nossa aula. Não sei se vai dar tempo de ver tudo isso hoje, mas pelo menos por hoje e pelo próximo domingo, essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo. Repito, considerar o cenário do mundo quando Cristo ele veio, mostrando assim o agir de Deus especial nesse sentido. Depois, destacar alguns aspectos relevantes relacionados à vinda de Jesus Cristo. Depois, mostrar pelo menos 2 razões as quais foram necessárias Cristo ter vindo a este mundo. E fechar dentro desse pensamento. Que pensamento? Jesus Cristo é a pessoa mais importante que já veio a este mundo, que pisou aqui sobre essa terra, sobre esta terra. Ok, meus irmãos? Ok, meus irmãos, minhas irmãs? Então, é por isso que a nossa aula, na manhã de hoje, ela tem como título Jesus Cristo, o maior de todos os acontecimentos. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos, meus irmãos, minhas irmãs, o cenário em que Cristo veio a este mundo. E a partir da consideração desse cenário, a gente já chegar à conclusão que, de fato, Jesus Cristo é a pessoa mais importante da história da humanidade. Então, veja, o primeiro ponto, a vinda do Filho na plenitude do tempo. A vinda do Filho na plenitude do tempo. Voltem aí a atenção de vocês para o texto introdutório, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, verso 3, em especial no início do versículo 4. Essa expressão, plenitude do tempo. Olha só o que ele fala. Acompanhe comigo, por favor. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Olha só agora no versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa expressão, plenitude do tempo, a qual o apóstolo Paulo faz referência aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ela diz respeito, irmãos e irmãs, à preparação histórica especial que Deus fez para enviar no tempo certo o seu Filho. Não esqueçam disso jamais. Essa expressão, plenitude do tempo, que Paulo ele usa aqui no início do versículo 4, diz respeito à preparação que Deus fez, a preparação do cenário todo especial em que ele enviou o seu Filho aqui a este mundo, para que pudesse se encarnar. Então, essa expressão, ela é muito importante. Na verdade, ela é importantíssima. Por quê? A vinda de Jesus Cristo, a vinda do Filho de Deus a este mundo, não foi um evento aleatório, não foi um evento ao sabor das circunstâncias, não, muito pelo contrário, ele foi idealizado, ele foi programado pelo próprio Deus para que ele viesse no tempo certo, para que ele viesse no tempo exato, sem nem adiantar
e sem nem atrasar dentro dessa preparação. Então, isso fez parte dos planos, isso fez parte dos propósitos eternos de Deus em relação a este mundo, em especial em relação à história da redenção, à história da salvação. E por que a gente diz isso? Por que a gente fala essas coisas? Porque, meus irmãos, porque, minhas irmãs, quando Cristo veio, vamos assim dizer, tudo conspirou para a sua vinda, para que ele não só viesse, mas que aquilo que ele fizesse, ou seja, a pregação da sua palavra, se expandisse por todo e por toda a humanidade, fazendo que ele fosse essa pessoa conhecida como ele é conhecido até hoje, o Senhor Jesus Cristo. Então, nesse sentido, a gente vê, mesmo sem que eles soubessem, a contribuição do povo grego, a gente vê, nem sem que eles soubessem, a contribuição do povo romano, e a gente vê até mesmo a contribuição do povo judeu na vinda de Jesus Cristo, Deus preparando todo esse cenário. Então, a primeira coisa, a contribuição dos gregos. Os gregos, eles contribuíram sim na vinda de Jesus Cristo. E contribuíram em que sentido? Contribuíram de que maneira? No sentido cultural. Por quê? Porque quando Cristo ele veio a este mundo, existia uma língua, existia um idioma que era internacionalmente conhecido pela maioria dos povos. E que língua, que idioma era esse? Era o grego. Não o grego que a gente tem hoje, mas um grego mais antigo, chamado grego koiné. As pessoas falavam, as pessoas tinham conhecimento dessa língua, e foi nessa língua que foi escrito todo o Novo Testamento. Existia uma língua meio que universal, que na medida em que o Evangelho, ou que os Evangelhos, eles foram escritos nessa língua, as cartas de Paulo também, as cartas gerais também, finalizando até mesmo no livro de Apocalipse, a palavra de Deus, meus irmãos, ela se disseminou por todo o Império Romano, que era o maior império da época. Deus agindo através da história, Deus agindo através da sua providência, usando pessoas, usando povos, para que assim a mensagem do seu Filho pudesse chegar até os quatro cantos do mundo. Então houve essa primeira contribuição, uma contribuição cultural. E essa contribuição cultural quem deu foi os gregos. Mas não só isso. Em segundo lugar, houve uma contribuição que nós chamamos contribuição política. E aqui eu já me refiro aos romanos. Por quê? No tempo em que Cristo veio a este mundo, o império que dominava na época era o Império Romano. No tempo em que Jesus Cristo veio a este mundo, ou seja, há aproximadamente 2000 anos atrás, o império dominante na época era o Império Romano. O Império Grego já havia passado e agora o Império Romano ele estava dentro do seu apogeu. E é interessante porque os romanos, eles ajudaram pelo menos de duas formas. Os romanos, eles ajudaram pelo menos de duas maneiras para que o Evangelho de Cristo ele fosse propagado. Em primeiro lugar, eles ajudaram através das estradas que foram construídas no tempo do Império Romano. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente faz uma análise histórica daquilo que era o Império Romano, daquilo que era a organização do Império Romano, a gente percebe esse detalhe em especial. Haviam estradas que cortavam todo o Império, de leste a oeste, de norte a sul. Então isso facilitou o trabalho, por exemplo, do apóstolo Paulo, na propagação do Evangelho, na implantação de igrejas, para que assim a palavra do Senhor... Fábio, por favor, dá uma regulada para não ficar um negócio tão... o som não ficar um negócio tão alto, só dá uma reguladazinha, certo? Então, aí vem mais para frente, o irmão vem mais para frente, porque aí fica mais fácil, certo? Então, ajudou deveras a espalhar o Evangelho por todo o Império Romano, as estradas. Os romanos construíram as estradas, eles deram essa contribuição, mesmo sem saber
que estavam também contribuindo com a expansão do Evangelho. A segunda contribuição dos romanos, a paz romana, aquilo que a gente chama de Pax Romana, ou seja, nos tempos em que o Senhor Jesus Cristo veio, não existia conflito internacional, não existia guerras entre países, que era muito comum antes da vinda de Jesus Cristo. Então, essa questão da paz mundial, vamos assim dizer, facilitou também, não só para que os evangelistas, para que os missionários pudessem estar indo de um canto para outro falando da palavra, mas também até mesmo para falar do evangelho da paz. Por quê? Existia de fato essa paz mundial. Então, outra contribuição, no caso aqui dada pelos romanos, sem que eles soubessem, que ajudou, e ajudou muito na questão do evangelho. E por fim, a contribuição da religião. E aqui, essa ajuda, esse auxílio, ele foi dado pelos judeus, o povo de Deus no Antigo Testamento. Porque existia, meus irmãos, minhas irmãs, uma peculiaridade. Quando você comparava os judeus e a sua religião com os outros povos e as suas religiões, o que era essa peculiaridade? O que era esse detalhe? Os judeus, eles eram aquilo que nós chamamos de monoteístas. Eles só criam e só serviam a um Deus. Eles não eram politeístas, que criam em vários deuses. Então, essa foi uma diferença importante, porque havia, por parte de judeus, esse comportamento deles crerem em apenas um Deus. Além disso, existia uma esperança no coração dos judeus. E que esperança era essa? A vinda do Messias, do enviado, do ungido do Senhor, conforme a gente está vendo nos sermões à noite, dentre todas aquelas promessas que a gente vê no Antigo Testamento. Então, existia essa expectativa, existia esse diferencial. Um só Deus, o Messias que viria. Então, criou-se toda essa expectativa que, quando Cristo veio, se confirmou as profecias. Quando Cristo veio, se tomou conhecimento que ele de fato era o Messias. Ele era esse Deus que deveria ser servido. Então, essa também foi uma outra contribuição, no caso aqui dos judeus, para que facilitasse não só a vinda de Cristo, mas a propagação da sua mensagem. Então, quando Paulo diz, vindo porém a plenitude do tempo, ele está se referindo a isso. Toda a organização do cenário de Deus para que Cristo viesse. E não só viesse, mas a sua mensagem, ela pudesse se espalhar, se disseminar por todo o império. A contribuição dos gregos, através da cultura, pela língua, a contribuição dos romanos pela política, seja pela construção de estradas, seja pela instituição da paz, e também dos judeus, através da religião, na expectativa que eles tinham do Messias e no fato deles crerem em apenas um Deus, em apenas um Senhor. Então, essa plenitude do tempo se refere ao tempo perfeito para o envio do Filho de Deus. Diz respeito à preparação histórica que Deus fez a fim de desenvolver o seu plano, o seu propósito de salvação. Então, o cenário no qual se deu a vinda do Filho. Em segundo lugar, o envio do Filho. O que é que eu queria trabalhar aqui dentro desse ponto? Eu queria trabalhar quatro aspectos que estão relacionados à vinda de Jesus Cristo a esse mundo, que torna esse acontecimento todo especial para cada um de nós. Eu queria só inverter aqui essa ordem. Ao invés de trabalhar primeiro o ponto 2.1, eu queria trabalhar o ponto 2.2. O Filho enviado. Meus irmãos, minhas irmãs, voltem a atenção de vocês para o livro de Gálatas. Gálatas capítulo 4. Versículo 4, a parte B. Olha só o que o apóstolo Paulo aqui nos ensina. Olha só o que o apóstolo Paulo aqui nos ensina. Ele diz o seguinte, vindo porém a plenitude do tempo, a gente já viu, não foi? No primeiro momento da nossa aula. Veja, Deus enviou seu Filho. Veja, meus irmãos, observe, minhas irmãs, que Deus, ele tomou a iniciativa
no envio do seu Filho a este mundo. Consequentemente, Deus ele tomou a iniciativa na concretização do seu plano de salvação, do seu plano de redenção. É interessante porque antes de Jesus Cristo, Deus ele não ficou sem testemunho. A gente observa que lá no Antigo Testamento, ele levantou profetas, ele levantou servos seus para que viessem falar da sua palavra. E eles fizeram, eles cumpriram cabalmente os seus respectivos ministérios, mas nenhum deles se assemelha, nenhum deles se equipara à pessoa do seu próprio filho. Por quê? Deus ele mandou o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, para que assim pudesse consumar o nosso plano de redenção. Então, não foi qualquer envio que Deus fez, foi enviar o seu próprio Filho amado. Olha só, em Jeremias capítulo 44, versículo 4, essa questão que no Antigo Testamento Deus já tinha esse cuidado, enviando servos seus para poder falar a sua palavra. Porém, no envio do seu Filho, ele envia, como o próprio termo diz, o seu próprio Filho. E a gente vai ver, não é qualquer filho, mas é o seu Filho amado. Olha só, Jeremias capítulo 44, versículo 4. Essa foi a preocupação de Deus. Ao longo do tempo, milhares de anos, Deus fazendo isso. Olha só, Jeremias 44, 4. Todavia, começando eu de madrugada, veja, lhes enviei os meus servos. Quem eram os servos de Deus? Os quais ele enviou. Ele diz, os profetas, para lhes dizer, não façais esta coisa abominável que aborreço. Então, foi o cuidado de Deus. Enviar seus representantes, enviar seus servos, para poder anunciar o pecado das pessoas e adverti-las quanto aos seus erros. Porém, o que foi que o povo de Deus fez? Rejeitou. Então, ao longo de anos Deus fez isso. E aí chegou o momento onde Deus, ele envia. E não envia qualquer pessoa, mas envia o seu próprio Filho amado. A gente vê isso de maneira bem clara nessa parábola que Cristo contou, lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, mostrando que Deus havia enviado vários servos, os judeus espancaram, os judeus mataram, fizeram todo tipo de coisa ruim, mas ao final, ele enviou, não qualquer pessoa, mas enviou o seu Filho amado. Abra aí, por favor, meus irmãos, Marcos capítulo 12, isso dentro da parábola que Jesus Cristo ele conta, no versículo número 6, Marcos 12, versículo 6, olha só, o que o texto diz, depois de todos os servos que Deus mandou, de muitos servos, melhor dizendo, que Deus mandou, olha só agora, Marcos 12, versículo 6, diz o seguinte, restava-lhe ainda um, quem é que restava? Seu filho amado, a este lhes enviou por fim dizendo, respeitarão a meu filho, e a história mostra que eles não respeitaram. Eles mataram o próprio Filho de Deus. Então veja, que nesses aspectos que envolvem o envio do Filho de Deus, a sua vinda, a gente percebe isso. O cuidado que Deus teve de não ficar sem testemunho, enviar servo após servo, e as pessoas rejeitarem, chegando ao ponto de Deus enviar o seu próprio Filho, não qualquer filho, o seu Filho amado, para poder cumprir assim o seu plano de redenção. Então, o primeiro aspecto do envio do Filho de Deus é o próprio envio do Filho amado que Deus fez. Em segundo lugar, e aqui eu volto para o ponto 2.1, o problema do mal. Meus irmãos, minhas irmãs, jamais a gente pode esquecer deste fato. Ou seja,
Cristo, ele veio a este mundo, o Filho unigênito de Deus, ele veio a este mundo com um propósito específico, com uma finalidade específica. E que propósito é esse? Que finalidade é essa? Nos livrar da ira e da condenação de Deus. Por que eu enfatizo essa verdade? Por que eu reitero esse fato? Porque é aqui, meus irmãos, é aqui, minhas irmãs, em que nós encontramos o verdadeiro sentido do Natal. A gente está se aproximando a mais um período natalino. E as pessoas se confraternizam, as pessoas falam em confraternização, falam em troca de presentes e tudo mais. Isso tem a sua validade, com toda certeza. Mas a gente não pode esquecer que o Natal que anualmente nós comemoramos, ele aponta para o fato de que Deus enviou o seu Filho para resolver o problema do nosso mal. E qual é o problema do nosso mal? Os nossos pecados, que consequentemente nos levavam à condenação. Então Cristo, ele veio a este mundo com esse objetivo, com essa finalidade. Essa é a mensagem que eu, que você, que todos nós devemos declarar durante esse período. Feliz Natal, sim. Feliz Natal, sim. Feliz Nascimento de Cristo, sim. Mas por quê? Por causa do meu pecado. Então, o envio do Filho de Deus teve justamente essa missão. A missão de salvar o povo dos seus pecados. O próprio nome de Jesus Cristo tem a ver com esse fato. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, você pode abrir aí a sua Bíblia, você vai ver. Quando José, ele despede Maria pelo fato de ter tomado conhecimento que ela tinha engravidado, não era dele, ele tem um sonho, e nesse sonho o Espírito Santo lhe fala que aquela criança não seria qualquer criança, mas seria uma criança que foi gerada pelo Espírito Santo. E aí José recebe essa instrução de colocar não qualquer nome, mas colocar esse nome específico na criança que nasceria. E que nome era? Jesus. Por quê? O próprio versículo diz: porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. A palavra Jesus, ela corresponde à palavra Josué, no hebraico, no Antigo Testamento. E literalmente falando significa Iavé é salvação, Iavé é redenção. Veja que o nome de Jesus, ele está diretamente relacionado à missão que Jesus Cristo ele iria realizar. E qual era a missão que Jesus Cristo ele iria realizar? Ele iria redimir um povo dos seus pecados. Veja que ele não redimiria todas as pessoas, mas o seu povo dos seus pecados. Não que a morte de Cristo, o sacrifício que ele realizou, a expiação que ele fez, não fosse suficiente, não fosse potencialmente suficiente para salvar todas as pessoas, com toda certeza. Contudo, aprove a Deus que a morte do seu filho, o envio consequentemente que teve que haver para que isso se desse, foi com esse propósito específico. Que propósito? Salvar um povo dos seus pecados. E esse povo somos nós, meus irmãos. Esse povo somos nós, minhas irmãs. A igreja de Deus, ao longo dos séculos, que quando chegar a consumação da história da salvação, estará na presença de Deus. Pessoas que foram lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo, que foram alcançadas pelo seu sacrifício. Isso é Natal. Isso é Natal. Então, eu não tenho nada contra o Natal, jamais. Agora, o que eu vejo é que as pessoas muitas vezes desvirtuam o Natal em coisas meramente humanas e esquece das verdades espirituais que estão incluídas nesse fato tão especial que foi o envio de Jesus Cristo. Então, Cristo, ele veio com esse objetivo. Que objetivo? Salvar um povo dos seus pecados, salvar um povo das suas transgressões. Olha só, no livro de Gálatas capítulo 4, versículo 3, veja em que situação eu, você, todos nós nos encontrávamos, e lá nós estaríamos ainda, se Jesus Cristo não tivesse vindo. Por isso que é o maior acontecimento que se deu na história da humanidade. O maior acontecimento que se deu na história da humanidade é a vinda do Filho de Deus. Olha só, Gálatas capítulo 4, versículo 3. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele diz, assim também nós, veja, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos
do mundo. Essa expressão aqui, rudimentos do mundo, diz respeito a todos aqueles cerimoniais que existiam no Antigo Testamento, através dos quais Deus ele aceitava a adoração, morte de animal, dieta alimentícia, calendário religioso, era uma parafernália de coisas. Então, nós estávamos presos a essas coisas se nós quiséssemos ir à presença de Deus. Nós estávamos escravos dessas coisas. Então, Cristo veio para nos libertar de cada uma delas. Não foi por isso, ou foi por isso, melhor dizendo, que quando ele estava no seu ministério terreno, ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa libertação, nós só a desfrutamos porque um dia Cristo ele veio a este mundo. Então, ele resolveu o maior dos maiores problemas que nós temos. E qual é o maior dos maiores problemas que nós temos? O problema do nosso pecado, que nos leva à condenação, que nos leva à separação eterna de Deus. E a vinda de Cristo, ela veio com o objetivo, ela se deu, melhor dizendo, com o objetivo de remediar essa triste situação na qual todos nós nos encontrávamos. E agora podemos ser adotados por Deus. Pouco mais adiante a gente vai trabalhar esse aspecto, ok? Então veja, o envio do Filho amado, a resolução do maior problema que se deu com o envio desse Filho, ou seja, o problema do nosso mal do nosso pecado, mas não só isso. O terceiro aspecto relacionado à vinda de Jesus Cristo, como o texto aqui diz, que ele nasceu e nasceu de mulher. Olha só o que o versículo 4 nos ensina de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 4, a parte B do versículo 4. Ele diz o seguinte, vindo, porém, a plenitude do tempo, veja, Deus enviou seu Filho, como? Nascido de mulher. Então, conforme nós vimos, Cristo ele veio a esse mundo com a missão de nos salvar. Mas para que isso acontecesse, ele teve que nascer de uma mulher. Ele teve que assumir uma natureza que ele não tinha. E que natureza era essa? A natureza humana. Tanto é que, depois dessa lição, a gente vai trabalhar esses dois aspectos, as duas naturezas do Salvador. Ele possuía uma natureza divina, e quando ele veio a este mundo, ele assumiu a natureza humana. Deus o Pai não assumiu a natureza humana. Deus o Espírito Santo não assumiu a natureza humana. Somente o Deus Filho assumiu a natureza humana, e dela ele não vai se descompatibilizar jamais. Jamais, jamais, jamais. E isso foi necessário. Isso foi necessário. Por quê? Quem foi que pecou? Foram os homens, na pessoa de Adão, tendo como representante Adão. Logo, para que a situação pudesse ser revertida, um homem teria que pagar o preço dos nossos pecados. Foi por isso que Cristo se encarnou. E aqui você observa que foi o maior dos milagres que já se deu na história da humanidade. Deus, Todo-Poderoso, Soberano, Onipresente, Onipotente, Onisciente, todos os nomes possíveis, ele se tornar homem, como nós somos. Dentro das nossas características, dentro das nossas debilidades, com exceção dos nossos pecados. Isso é um milagre, meus irmãos. Isso é um milagre, minhas irmãs. E tudo isso se deu, tudo isso aconteceu para que assim o plano redentor de Deus ele pudesse ser consumado. É por isso que quando nós estudamos a pessoa de Jesus Cristo, a gente estuda algo que os teólogos chamam de os estágios do Salvador. Então ele teve o seu estágio de humilhação e ele teve o seu estágio de glorificação. O primeiro aspecto do estado de humilhação do Salvador foi ele ter se encarnado, pelo fato de ele ter assumido a natureza humana, limitada como nós somos, repito, com exceção do pecado. Mas isso foi necessário, porque os homens haviam pecado, os homens careciam de salvação, o ser humano, a raça humana. Então o que foi que Deus fez? Ele se tornou homem para nos salvar. Olha só que coisa fantástica, olha só que coisa maravilhosa.
É por isso que a gente entende que a salvação, ela é exclusiva para ser humano, não é para anjo. Porque em relação ao pecado, não só Adão pecou lá no Jardim do Éden. Em relação ao pecado, Lúcifer e uma parte da hoste angelical também pecou. Mas veja que Deus, ele só providenciou salvação para quem? Para nós, seres humanos. Deus, ele não providenciou salvação para anjo. Aí você chega e pergunta, pastor, por quê? Eu não faço a mínima ideia. Eu só sei que eu fui alcançado. Eu fico grato por isso, entendeu? Então você pode perguntar a Deus quando chegar lá na eternidade. Mas a gente não entende. A gente sabe que ele destinou a salvação para homens. Planejou uma salvação para a humanidade, não para os anjos. E para isso, ele nasceu de uma mulher. Ele nasceu de uma mulher. A gente vai ver isso lá adiante. Mas é só para a gente ficar com a nossa mente aguçada. Já pararam para pensar, meus irmãos? Já pararam para pensar, minhas irmãs, nessa questão da humanidade de Jesus Cristo? Aquele através de quem todas as coisas foram feitas. Era alimentado por Maria. Recebia os cuidados dela. Como pode? Como pode? Né? Ele, através dele, todas as coisas foram feitas, mas ele era cuidado por um ser humano e precisava ser, porque ele era humano. Ele era humano. Se desenvolveu, assim como nós nos desenvolvemos. Então são mistérios, meus irmãos, que faz com que a gente possa assim vislumbrar o grande amor que Deus ele teve em relação a cada um de nós. Deus ter se encarnado para nos redimir dos nossos pecados. Nasceu de mulher. Terceiro aspecto. Mas não só isso. O quarto aspecto, que Paulo fala aqui, em Gálatas 4, versículo 4, finalzinho do versículo 4. Ele diz, vindo porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Veja, nascido sob a lei. Veja que Cristo, ao se encarnar, ele se sujeitou completamente à lei de Deus. Seja a lei moral, os 10 mandamentos, seja a lei civil, aquilo que era requerido aos judeus, seja a lei cerimonial, todos os rituais que existiam de culto lá no Antigo Testamento. Cristo se sujeitou a cada um deles. Ele obedeceu estritamente a cada um deles. E pasmem, irmãos e irmãs, ele foi condenado como um transgressor da lei. Olha só que contradição. Ele se sujeitou a cada ditame da lei, nos seus mais específicos detalhes, dentro das suas minúcias. Ele fez tudo. Ele era irrepreensível. Mas, ao mesmo tempo, ele foi condenado como um transgressor da lei. Como um. Não é que ele era, mas como um. Por quê? Porque ele estava assumindo o nosso lugar de transgressor da lei, de desobediente da lei de Deus. Foi por isso que ele se sujeitou à lei de Deus. Lá no Jardim do Éden, Deus havia dado uma lei a Adão. Uma lei que resumia os 10 mandamentos. Era uma lei simples. Era uma lei bem enxuta. Era uma lei bem resumida. Os irmãos sabem qual foi a lei que Deus deu a Adão antes dele pecar lá no Éden? Qual foi a lei? Não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão era só isso. Era só isso. Não tinha decálogo, não tinha 10 mandamentos, não tinha nada. Era só você obedecer. Foi o que Adão fez. Desobedeceu. Então, para que a raça humana pudesse ser salva, um homem tinha que vir. E não só vir. Um homem tinha que vir e obedecer aquilo que Adão não obedeceu. Olha como as coisas de Deus são perfeitas. Olha só como as coisas de Deus elas são perfeitas. Tudo que Adão deixou de fazer, Cristo ele fez. O homem fez. Para quê? Para que assim nós pudéssemos ser salvos. Ele recebeu o castigo. O castigo que pairava sobre nós e que nós iríamos padecer eternamente. Cristo ele padeceu quando ele estava lá no Calvário. Abram aí, por favor.
a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Hoje à noite a gente vai ter a celebração da Santa Ceia. E a Santa Ceia, ela é um memorial do sacrifício de Jesus Cristo, que Ele fez em nosso lugar. A gente vai relembrar os sofrimentos que Ele padeceu para poder nos salvar. E o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar um salmo, eu não vou dizer qual é agora, a gente vai pegar um salmo e vai ver que desde o Antigo Testamento, todos os sofrimentos pelos quais Cristo iria passar já haviam sido profetizados, que o Messias tinha que padecer. Ele vai ver isso mais tarde. Ele vai dizer isso mais tarde. Então as coisas de Deus são perfeitas. 1 de Pedro 2,24. Olha só o que é dito aqui. A palavra do Senhor. 1 de Pedro 2,24. Olha só o que é dito aqui. Carregando, falando de Cristo, Ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, o quê? Os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, Ele padeceu no seu próprio corpo o peso dos nossos pecados. Ele obedeceu completa e integralmente à lei de Deus. Ele padeceu completamente as condenações para quem desobedecia essa lei. Ele o fez, para que assim nós pudéssemos nos salvar. Olha só o que o autor aos Hebreus, lá no capítulo 9, ele fala, versículo 23 e versículo 24. Está próximo aí do texto de Pedro, a gente pode fazer a abertura desse texto. Olha só, Hebreus 9, 23 e 24. Olha como era necessário Cristo ter padecido como Ele padeceu. Do contrário, não haveria salvação. Diz o seguinte: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. E veja, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então Cristo, Ele compareceu por nós diante de Deus, assumindo a condição do nosso representante, pelo fato de Ele ter recebido as nossas punições lá na cruz do Calvário. Olha só, a belíssima citação que Calvino faz em relação a isso. Está aí na lição. Calvino, ele disse, em relação à sujeição, à penalidade que Cristo sofreu por causa dos nossos pecados. Ele diz: visto então que Deus por si só não poderia provar a morte, porque Deus não morre, e o que o homem por si só não poderia vencê-la, o ser humano não pode vencer a morte por causa dos seus pecados. Então o que foi que Deus fez? Ele tomou sobre si a natureza humana. Foi por isso que Cristo se encarnou em união com a natureza divina, porque Ele também era Deus, para que sujeitasse a fraqueza daquela a uma morte expiatória e que pudesse, pelo poder da natureza divina, entrar em luta contra a morte e ganhar para nós a vitória sobre ela. Por isso que a gente não perde para a morte. A morte já foi vencida por causa da morte de Jesus Cristo, meus irmãos. E tudo isso tem a ver com a sua vinda aqui neste mundo. Então, por que Cristo é o personagem mais importante da história de toda a humanidade? Porque Deus preparou, especialmente falando, o cenário para que Ele pudesse vir. Seja com a contribuição dos gregos, pela cultura, através da língua, seja pela contribuição dos romanos, pela política, através da construção de estradas e também da paz que existia até então no Império Romano. Mas não só isso. Cristo, Ele é a pessoa mais importante aqui deste mundo por causa dos aspectos que estão envoltos na sua vida. O envio que Deus fez do próprio Filho amado para que Ele pudesse morrer pelos nossos pecados. A resolução que Deus promoveu do maior dos nossos problemas, que gerava morte e condenação, que era o problema do nosso pecado. A vinda de Jesus Cristo, ela solucionou, porque nesta vinda, o
o próprio Filho de Deus, ele tomou a natureza humana para se identificar com cada um de nós e para poder assim consumar a nossa redenção. Para tanto, ele teve que se sujeitar integralmente e completamente à lei de Deus, obedecê-la em todos os aspectos. Porém, ser condenado como um transgressor, porque assumiu o nosso lugar de transgressores lá na cruz, lá no Calvário. Tudo isso é Natal, meus irmãos. Tudo isso é nascimento de Jesus Cristo, minhas irmãs. E nos faz entender que John Lennon, ele estava errado. Porque os Beatles passaram, ele também, John Lennon, passou. O cristianismo e Cristo, eles permanecem para sempre. Louvado seja o Senhor. Amém.